essa semana eu vim trazer para vocês a história do Pablo da Empada. O Pablo da Empada, ele é o primeiro microempreendedor individual que vende empadas nos coletivos. Através desse trabalho ele já conseguiu comprar a casa dele, ele iniciou um consórcio, ele tirou o MEI dele, ele tem maquineta de cartão de crédito, gente, muita coisa. E eu acho que é muito louvável contar a história do Pablo para vocês. Porque, afinal de contas, a gente precisa de motivação, né, gente? Então, bora conhecer o Pablo agora? Bora! Tenho uma pergunta pra te fazer. Tu gostas de empada? Aquela empadinha, hein? De camarão? Papai! Eu tô te fazendo essa pergunta porque hoje eu quero trazer pra você uma história de vencedor. Uma história de garra, de superação, de um rapaz chamado Pablo, que vende empadas há mais de 10 anos e hoje ele tem se superado como microempreendedor individual. É isso mesmo. Eu estou aqui no Pará. Esta aqui é a casa dele, que já é fruto, por sinal, das vendas das empadas. Essa história eu quero te contar porque aqui tem superação, tem motivação para você. Bora conhecer! E é aqui nesta cozinha que eu vou te apresentar a história do meu manão Pablo. Ele que se superou quando ele iniciou há 10 anos atrás a produção dessas empadas. E hoje ele é inspiração pra gente, minha gente, é isso mesmo. Porque hoje ele é microempreendedor individual e vende empadas dentro dos coletivos. Se aqui tem história de superação, se aqui tem história de garra, então você precisa conhecer agora. Bora conhecer ele então. Olá, eu sou o Pablo Liertes Cardoso Ribeiro, o Pablo da Empada. Tenho 38 anos, casado, tenho 2 filhos, moro no bairro do Pará e há 10 anos trabalho com a produção e venda de empadas. Sou filho de enfermeira e vendedor autônomo. Na minha infância, meus pais produziam lanches e vendiam em uma bicicleta cargueira na Cidade Nova. Quando eu tinha 9 anos, vim morar com a minha família aqui no Pará, quando ainda era invasão. Devido às dificuldades financeiras, eu quis começar a trabalhar e ajudar em casa. As dificuldades vieram e eu pedi para minha mãe me ajudar a produzir alguma coisa para vender. E ela, meio ansiosa, começou a me ajudar na produção de chopp. O tempo passou e a minha mãe se restabeleceu, meu pai montou um restaurante e as coisas começaram a melhorar. Certa vez, o dono do supermercado que inaugurou no meu bairro me convidou para trabalhar e ele foi no Ministério do Trabalho pedir autorização, pois eu só tinha 12 anos. A partir daí, trabalhei em vários lugares. Eu passei o tempo fazendo bicos, até que a minha mãe conheceu um rapaz de Salinas que vendia empada na Casa da Empada. A partir daí, a empada fez parte de nossas vidas. Vendedores foram contratados e os negócios começaram a crescer e eu vendia super bem. Até que a minha esposa propôs que fizéssemos uma própria produção. Produzíssemos nós mesmos a empada para que a gente pudesse começar a trabalhar. Eu fiquei meio com receio, minha mãe ficar chateada, né? Então fui e perguntei se eu podia fazer a minha própria empada. A minha mãe, super motivada, me apoiou e até me presenteou, né, com uma bandeja, aquelas Richô que a gente usa, aquelas bandejas inox de empada, para que eu pudesse iniciar. E aí, a minha esposa começou a produzir e eu vendia. Com a doença da minha enteada, não tinha mais quem produzisse e eu mesmo comecei a produzir as empadas. Comecei a mexer o tempero, comecei a mexer na massa, comecei a participar de toda a produção, do início ao fim da empada. Então, a empada foi ficando mais gostosa, cresceu e o que era antes a fábrica de empada, cozinha do chefe, passou a ser a Pablo da Empada. Eu sempre me preocupava com um excelente atendimento e por isso passava a conquistar a freguesia. Meu nome começou a ser conhecido e até por brincarem, né, com o Pablo do Arrocha nasceu o slogan Pablo da Empada. Sofrência é comer só uma. Minha gente, você sonhar e sair para campo para realizar não é fácil não. Pensando o quê? Por exemplo, meu manão aqui, ele vendia de porta em porta, aqui no bairro do Pará. Mas aí tem 5 anos
que você percebeu que você precisava mudar a estratégia porque o negócio não estava do jeitinho que você queria e aí você começou a vender nos coletivos. Como foi essa transição, mano? Primeiro a gente passou por uma crise, né? Em 2016 teve uma crise muito séria, a economia mudou para todo mundo e houve necessidade. Eu precisei orar mesmo para Deus me dar uma criatividade, porque de início eu pensei em parar. Nossa. Quando você faz um trabalho que você não está tendo lucro, que não está Só tendo trabalho, rendimento, né, só mano? trabalho, Com certeza. eu pensei em parar. E aí eu orei e Deus foi me dando uma percepção, discernimento, né? De onde eu poderia começar. E aí eu vendi uma empada que era maior, Deus deu a ideia de eu fazer uma empada menor, Olha só. com um preço mais barato, Tá vendo só? e vender dentro do ônibus. Só que como é que eu ia vender dentro do ônibus? Porque normalmente quem trabalha dentro do ônibus há um preconceito, né? As pessoas Poxa, é dizem, verdade, acaba acontecendo isso mesmo. as pessoas dizem que quem trabalha dentro do ônibus é porque não tem mais nada para fazer. E eu fui trabalhando em cima disso, comecei a observar o que tinha de bom dos outros vendedores, quem já fazia esse trabalho, quem pregava o evangelho dentro do ônibus, como ele subia do ônibus, Sim. como ele descia, como ele se comunicava com o passageiro, como ele se comunicava com o motorista, e comecei a observar. Eu estava no meio da crise, sem fazer nada até o momento, mas já me preparando para fazer. Eu comecei a olhar como é que isso funcionava. Estudou o ambiente, Estudei o ambiente. minha. A gente não chegou de qualquer jeito, não. Tem uma técnica, tem um jeito, tem uma maneira de você se posicionar. Olha. Né? Eu comecei a olhar os passageiros, quem vendia e qual era a reação dos passageiros, e comecei a imitar o que eu via de bom. E eu decidi ir pro ônibus, porque era um mercado. Né? Olha só, eu via no mesmo ônibus 4 ou 5 vendedores subindo com o mesmo produto e todos eles vendiam. Por que eu não ia vender com um produto exclusivo? Olha, tá vendo só? Entendeu? Por que eu não ia vender com um produto que não se encontrava no mercado na área? E esse foi ali o ponto de partida, sabe? Eu criei coragem. Primeiro eu precisei me desligar, né, da imagem que as pessoas tinham sobre o vendedor de ônibus. Parar de levar em consideração o que os outros iam pensar. Sim. E começar a focar no objetivo. Porque quando você entra no ônibus, o cenário é que todo mundo tá assim meio fechado, verdade. abaixa a cabeça pro outro lado. Tu chega lá na frente, levanta, olha e dá aquele bom dia bem alto, sabe? Olá, gente! Desculpa estar incomodando a viagem de vocês. Prende logo a atenção, já prende né? logo. Sim. A cena, olha pra todo mundo, dá um bom dia. Desculpa estar incomodando a sua viagem. Meu nome é Pablo. Eu já trabalho há mais de 10 anos com novos sabores de empada. E essas empadas são diferentes de qualquer outra que você tenha provado. E todo mundo já fica... Muito bem. Ele não tá pedindo. Não. Ele tá oferecendo. Olha, a empada já está na mesa. Eu, por sinal, junto com o seu Adilson, já sentamos aqui na mesa antes dessa gravação. Degustar, gente, saber se realmente tudo que Pablo fala é verdade, gente. Pense numa empada crocante, deliciosa, massa fininha e cheia, gente. Tem recheio dentro. A gente encontra vento, né, em muitas empadas por aí, em muitos pastéis, mas aqui realmente é qualidade. E você se diferenciou, você ganhou o mercado, mas aí veio a pandemia, manão. A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, né? Nossa. E aí eu precisei orar. Foi nesse momento? Eu precisei orar e aí eu decidi mudar a estratégia. Aê! Estudar. É mais uma coisa que a gente não vê. A gente acha que ser empreendedor cai do céu a coisa. É tu pegar o produto e só sair pra rua. Mas na verdade tu precisa te preparar. Olha só. E eu resolvi estudar marketing digital, técnicas de entrega. O que é um network, que é os relacionamentos que tu cria de um empresário que ele vai te indicar para um outro cliente. Foi para casa do empreendedor. Casa do empreendedor. Sebrae. Cursos no Sebrae. Eu comecei a analisar o que eu não estava fazendo como um empreendedor de sucesso que estava me separando dos outros. Tá, tinha muita gente boa, mas o que estava fazendo dar sucesso? E o que não estava fazendo? Qualificação. Tá vendo só, gente? E aí eu comecei a ir. Aí não é de qualquer jeito, não. A primeira coisa que eu avaliei é que eu não tinha meu CNPJ. Sim. E isso fez muita diferença na pandemia. Muita diferença. Eu procurei a Casa do Empreendedor, que tem aqui em Ananindeua. E lá eles me deram toda a orientação de como fazer o passo a passo para formalizar o meu trabalho. Porque ser empreendedor não quer dizer que tu tenha que ser informal. E aí o leque se abriu, porque através dele eu abri uma conta no banco, passei a ter um cartão de crédito. Eu abri o meu Pix
porque as vendas aumentaram, dobraram a minha venda com Pix. Eu tirei uma habilitação porque eu comecei a visionar que eu poderia fazer as entregas e de moto era bem mais rápido. E começou um consórcio, né? Comecei um consórcio, comecei a pagar um consórcio para ter essa moto. Olha só que bacana. Porque quando você se capacita, quando você entende o potencial que você tem, você se prepara, os horizontes se abrem. Com certeza. Porque se você se isola, se você não procura conhecimento, ou se você acha autossuficiente, que nem no começo. Permanecer na mesma, você né? deu, eu sou suficiente, eu vendo muito, a empada é boa e isso é o que precisa. Na verdade, não é. Na verdade, você precisa se preparar, você precisa se valorizar, você precisa fazer toda uma estrutura financeira, administrativa e psicológica. Que legal. Que é nos cursos que você adquire, que ele vai te abrir a tua mentalidade sobre o que é um empreendedor. Muitas vezes aquele teu negócio que tu tem na tua casa pode se tornar um grande negócio, só que você não abre a sua mente. Você não sai de casa, não toma um banho, não veste uma roupa e diz, eu vou procurar melhorar. Por sinal, essa casa que nós estamos aqui hoje gravando é uma casa assim que ainda está simples, assim por dizer, como o Pablo mesmo falou, mas já foi fruto do trabalho dele como vendedor de empadas. E ele vai abrir o restaurante dele sim, aqui mesmo nessa casa, né, que fica aqui no Pará. Mas isso tudo por quê? Porque está tendo perseverança e ele está acreditando nos seus sonhos. Mas aí, mano, fica aquela pergunta, né, gente? Eu gosto de empada, tu gosta de empada? Então a gente tem que encontrar o Pablo, né, gente? Pablo, onde é que as pessoas nas redes sociais podem te encontrar? Tem contato? Como é que você trabalha as tuas empadas? Tem encomenda? É somente nos ônibus? Fala aí, meu mano. Na verdade, uma das grandes mudanças que a gente teve foi o posicionamento na rede social. Hoje em dia, em qualquer rede social, se você colocar no Facebook, no Instagram, no Google, se você botar no Twitter e até no YouTube você encontra, você põe na barra de pesquisa Pablo da Empada, que você vai ter acesso ao nosso contato e a gente vai ficar muito feliz de atender você. É isso, gente. Agora é só encontrar o Pablo. Vem!